Glória a Deus, uma alegria ver os motoclubes em ação. Tenho uma boa lembrança do Be Strong, vendo eles evangelizar. O pessoal abre o meu olho e fica assim, ué, quem que será? Mas muito doces e amorosos na evangelização. Foi muito bom ver esse trabalho em conjunto que está acontecendo. Nós estamos aí no projeto nosso de 40 dias de trabalhar o perdão no nosso coração, e mais uma vez quero expressar gratidão pelos irmãos e irmãs que estão aí acompanhando as 24 horas de oração. Nas terças-feiras tem sido muito interessante ver o agir ali da oração. Desde a 0 hora nós estamos ali orando na terça-feira até a meia-noite. E você que tem o seu nome cravado aqui num dos horários, por gentileza, confirme a sua presença. Se você ainda não colocou seu nome, por gentileza, venha aqui ao altar de Deus, coloque seu nome e diz, eu vou participar, eu quero ter uma experiência de orar 1 hora. Imagina, 1 hora orando. Você consegue orar 1 hora? Alguns oram 3 minutos e puxa, tudo isso. E quando chega aqui começa a orar 1 hora, puxa, já foi esse horário. Então é muito precioso, desperte o seu coração e venha ali participar conosco na oração. A campanha Perdoe está indo muito bem com as outras igrejas. Nós tivemos aí uns 500 cartazes que foram colocados nos equipamentos públicos e essa semana nós vamos colocar pelo menos uns 1.100 cartazes nos ônibus que vão ficar circulando. Então estamos acompanhando. Domingo que vem temos uma outra novidade para compartilhar com a igreja. Assim nós estamos tendo um pequeno acréscimo a cada semana. E a oração está sendo chave no processo. As igrejas estão aí envolvidas. Estamos tendo já um pouquinho de retorno por intermédio do site. E se você ainda não curtiu ali no Perdoe Brasil, no Facebook, por gentileza curta, convide seus amigos a curtir. Estamos lá com em torno de 1.500 passadas. Pessoas que já curtiram ali, por gentileza, nos ajude a divulgar esse lugar, e também o site está ali com algumas informações básicas, mais institucional o site, para ter um pouquinho de compartilhar. O nosso versículo-chave que temos acompanhado é esse versículo de Provérbios 4:24. Por gentileza, vamos ler juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Algo muito precioso que é o seu coração, e ele precisa ser guardado. Uma pessoa desanimada é sinal de que o coração não está bem ajustado. Ele precisa receber uma visitação da parte de Deus, né, para que haja o ânimo, haja a alegria da vida. Um coração curado, o que ele faz? Ele cura outros corações. Um coração animado anima outros. Então você está convidado a trabalhar bem o seu coração nesses dias e a ter o seu coração livre. Assim nós conversamos durante essas semanas. A primeira mensagem foi como se parece um coração curado. E olhando da perspectiva do Senhor Jesus, como é o coração dele, nós trabalhamos isso e nós chegamos à conclusão que é possível ter um coração curado. Amém, queridos? É possível que o seu coração seja assim, zeradinho, bem ajustado dentro do projeto de Deus, um coração curado, um coração que cura outros, que é animado, encorajado, não importa as circunstâncias que venha a enfrentar, está ali ajustado dentro do projeto de Deus, cumprindo com o seu propósito, onde está caminhando, dentro de batalhas, mas ali firmado, tendo o coração do Senhor Jesus como exemplo. Então diga, é possível ter um coração curado. E aí nós conversamos sobre como se perde a vida em abundância, como se perde esse coração curado. E nós identificamos o momento em que perdemos um coração curado. E nós vimos que é o momento da ofensa, mas não qualquer ofensa. Uma ofensa específica que está relacionada com a identidade da pessoa. Quando a identidade de uma pessoa atingida desmorona o coração dela. Entra a machucadura, entra a confusão na vida dela e ela se perde. Então, o que mais que se precisa guardar no coração é a sua
Identidade, porque o seu inimigo, ele está atrás de alcançar a sua identidade e te derrubar. Derrubando a sua identidade, derruba o seu destino, perde-se o foco. E nós vimos isso quando nós conversamos domingo passado, junto com o pastor Marcos, sobre os dois exemplos desses dois homens. Absalão, filho do rei Davi, e José, muitas vezes conhecido também como José do Egito. Meu sobrinho, quer dizer, o irmão da Silvia, ele era pequeno, aí apresentaram para ele José, ele ficou olhando, dali a pouco ele pergunta, cadê a tua Maria? E a gente fala José do Egito para identificar, às vezes pensam que é José da Maria, não, José do Egito. Esses dois homens foram atingidos na identidade. Um se deixou envolver pelo ódio, e o que aconteceu com ele? Perdeu a identidade, perdeu seu destino, todo o seu coração foi focado em vingar aquele que ofendeu a sua irmã, e depois todo o seu coração foi focado para vingar o seu pai, e o final dele foi a morte. Homem belo, formoso, capaz, chamado para ser rei, chamado para ser príncipe na nação, quase destruiu uma nação, confundiu toda uma nação, e usurpou o reinado do seu pai, depois foi morto numa perseguição, perdeu o foco da sua vida, porque ele permitiu que a sua identidade fosse atingida por causa de uma ofensa. E deixou a vingança tomar conta do seu coração, da sua mente, de toda a sua capacitação que tinha. José, por outro lado, quando ele foi machucado pelos seus irmãos, pelos seus 10 irmãos, mais tarde ele teve o 11º, que era o seu irmão de mãe, não só de pai. Ele, em meio a toda a ofensa que ele sofreu, de rejeição dos seus pais, da confusão ali onde é que ele estava numa situação de escravidão na casa de Potifar, que ele foi acusado pelo que ele não fez, ele se manteve em retidão, mas foi acusado de ter usurpado o direito naquela casa. Mesmo na escravidão, mesmo ali no calabouço, na prisão, ele guardou a sua identidade, guardou o seu coração. E certa feita, conversando com seus irmãos, quando ele tinha a oportunidade de vingar, ele disse, quem sou eu para me colocar na posição de Deus e não perdoar? Deus me fez passar por tudo isso para proteger a nação de Israel. E nós temos a escolha, ao sermos Absalão ou sermos José. Cumprirmos como nosso destino ou pegarmos todo o nosso destino e levarmos para uma tremenda de uma derrota. E hoje eu quero conversar contigo sobre essa perguntinha básica, mas como a gente perdoa? O meu propósito hoje contigo é entrar em algumas questões bem práticas. E lhe ajudar a pegar as coisas que de alguma forma lhe afetaram, ou você talvez já esteja estabelecido, já tenha esclarecido a questão do perdão, mas tem agora o entendimento, vai receber o entendimento em como ajudar outros ao seu redor a executar o perdão, a praticar o perdão. Então nós vamos entrar em questões bem práticas, bem simples, a exemplo da pessoa do Senhor Jesus. E eu queria lembrar um versículo que esses dias nos foi compartilhado como uma introdução para esse assunto, quando ele diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bem-sucedido é aquela pessoa, uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que teme a Deus, que respeita, considera, que busca de todo o coração. Bem-aventurado é aquele que tem o temor de Deus no seu coração e não vive de qualquer jeito, mas tem uma referência na sua vida. E ele continua dizendo, bem-sucedido, uma pessoa de sucesso, é aquele que não só teme a Deus, mas tem prazer na vontade de Deus, tem prazer de fazer as coisas do jeito de Deus. Tem prazer nos pensamentos de Deus, mas tem prazer na prática, em como Deus pensa, em como Deus age, em como Deus se move na sua caminhada. A obediência, você que tem filhos, a obediência, ela nem sempre exige a compreensão, o entendimento do assunto. Quando eu quero obedecer, eu sempre vou achar um caminho, não é assim?
Quando não estou muito afim de obedecer, eu começo a achar argumentos. E a perguntar, e a discutir, e achar um caminho. A obediência, ela traz consigo o entendimento de, tá bom, eu vou fazer o que me é pedido. E o Senhor Jesus, ele disse certa feita assim, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele vai conhecer a respeito da doutrina, do ensinamento, da revelação. A obediência, ela é como que um pré-requisito para obter a revelação da palavra de Deus. A revelação da palavra de Deus, ela vem para aqueles que têm um coração disposto a fazer o que lhe é pedido. Deus se revela os seus caminhos, os seus pensamentos para aqueles que estão dispostos a entrar no caminho. E quando entram no caminho e começam a praticar as verdades da palavra de Deus, eles vão obter a revelação da verdade. E aí vão usufruir a vida. E Jesus diz, eu sou o caminho. Quem caminhar comigo vai ir ao encontro do Pai. Então, esse texto aqui eu queria lembrar ele. Quando nós falamos em como perdoar, cada um de nós vai achar o caminho em como fazer isso, quando ele quer. E nós somos uma igreja que temos prazer na vontade de Deus, não somos? Nós não estamos aqui para ficar discutindo filosofias, nem teologias. Nós estamos aqui preocupados com um foco, agradar a Deus, honrar Ele com a nossa presença, honrar Ele com a nossa adoração. Estamos aqui para reverenciar, para reconhecer ao Senhor Deus sobre a nossa vida, com um intuito, desejo, Senhor, me ensina o Teu caminho, porque eu quero praticar o que o Senhor tem para mim. Amém, queridos? Então, foque o seu coração sempre nesse entendimento de amar a Deus e de amar os seus caminhos. Em Provérbios diz assim, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Se agradem em fazer o que eu te peço para fazer. A questão do perdão, está muito clara a vontade de Deus. Ou não está para você e para mim? Está muito clara, Deus quer e Deus nos tem perdoado e Deus espera que a gente perdoe. E nós vimos domingo passado, se nós decidimos a não perdoar, o que acontece? Parece que acontece um reverso na nossa vida. O perdão de Deus estabelecido, parece que ele é recuado e nós ficamos afligidos. E sofremos debaixo, como vemos lá em Mateus 18, a questão dos verdugos, as enfermidades, as confusões na vida. Então, vamos ser como aqueles que entenderam isso. Nós queremos ser como Jesus, não é verdade? Então, é perdoar como Ele. Este é o foco. Como nós recebemos, como Ele nos tem perdoado. Porque quando nós entendemos como Ele nos perdoa, puxa, temos a alegria de transmitir isso àqueles ao nosso redor. E para sabermos como devemos perdoar, nós vamos dar uma olhadinha na pessoa do Senhor Jesus e ver como Ele, na noite da crucificação, na noite mais aguda, no tempo mais difícil da vida dele, como Ele se posicionou e como Ele conquistou na cruz o seu e o meu perdão. Como foi esse momento mais crítico no processo dele. E aí, buscar algumas das informações. Uma das primeiras coisas que nós já vimos é a questão da afirmação da identidade. Quando nós somos ofendidos, e ofendidos na identidade, eu sempre digo assim, quando as pessoas querem xingar outras pessoas, como é que elas xingam? Seu! Né? Vai atingir diretamente a identidade dele, quem ele é como pessoa. E quando nós vamos trabalhar o perdão, a primeira postura nossa é entendermos quem nós somos. E o Senhor Jesus, Ele foi muito pressionado nessa última hora. Porque se Ele se posicionasse quem Ele era, e por causa da posição dEle, que Ele declarou nesse versículo aqui, eles pressionaram, quem é você, quem é você, quem é você? Você é o Filho de Deus? Sim ou não, sim ou não, sim ou não? E em Marcos ele fala explicitamente, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Na cruz ele foi
ofendido também na sua identidade? Você é filho de Deus, então tome atitude de filho de Deus. Quando ele foi tentado pelo inimigo, no começo dos evangelhos, você vai encontrar o que? O inimigo, em primeira instância, atentando contra a identidade dele. Você é filho, então pega essas pedras e faça. Mostra que você é filho, quem você é. Usa a teu favor o poder que você tem. E quando nós nos posicionamos em relação à nossa identidade, primeira coisa, nós precisamos entender que nós somos perdoados. O ponto de partida é entender, eu sou uma pessoa perdoada por Deus. Deus perdoa as minhas dívidas. Não há condenação. E nesse processo observe o critério de Deus na sua vida. Às vezes nós somos assim, né? Comigo Deus tem misericórdia, mas com o outro manda bala no outro. Fogo nele. Quando nos foi dada a misericórdia, o amor que veio ao nosso encontro, e na nossa fraqueza nós experimentamos o perdão de Deus, e agora alguém ofendeu a nossa identidade, eu preciso entender que eu fui perdoado. Eu preciso entender que Deus estendeu 100% o perdão dele para com a minha vida. E Deus não vai ficar lembrando constantemente, viu? Da onde que eu tirei, viu? Presta atenção, você foi assim, 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 assim. Deus não trata mais a nossa vida com relação ao nosso passado. Deus trata a nossa vida com relação ao que está diante de nós, em relação à nossa identidade como filhos. Deus nos trata em relação àquilo que Ele tem visualizado e estabelecido sobre nós por intermédio de Cristo Jesus. O passado se toma para aprendizagem, mas a visão adiante é o que conta para com Deus. E em Deus nós somos perdoados e eu preciso perceber isso. Quando há uma ofensa, a partir do ponto da minha identidade, eu sou perdoado. E se eu sou perdoado, quem sou eu para não perdoar aquele que está me ofendendo? Se eu digo eu não perdoo, eu me coloco acima de Deus. Eu sou melhor do que Deus. Eu sei melhor do que Deus. Eu não tenho temor de Deus, então. Quando nós chegamos à questão do perdão, podemos também nos perguntar por que eu devo de perdoar os que me feriram? Porque Deus requer isso de mim. Ele me perdoou e Ele requer que eu estenda o perdão. Temos de basear a nossa relação com os outros sobre o mesmo critério que Deus utilizou com a base da relação dele conosco, de amor, aceitação, perdão. Perdoar faz parte da nossa identidade, faz parte da identidade do mover do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito de Deus que habita em nós, Ele é um Espírito que manifesta perdão em relação às outras pessoas. Ele não manifesta em nós ódio, Ele não manifesta em nós sentimentos de vingança. Ele manifesta em nós o sentimento que está no coração do nosso Pai. E aí você começa a aprender a discernir espiritualmente que espírito está agindo, da onde, em que influência, sob qual influência nós estamos. Se vem uma influência de ódio, que vem uma influência de querer esganar o outro, de destruir, de vingar, de pegar ele na próxima esquina, você já sabe que espírito é esse. Quando você percebe o Espírito Santo sussurrando perdoe, você percebe, tem o discernimento espiritual e sabe tomar a sua decisão. É natural para um cristão perdoar, pois ele foi perdoado e ele carrega em si a identidade de Cristo Jesus. Temos essa identidade em nós. Amém, queridos? Então vamos lá. O primeiro passo é afirmar a sua identidade. Resguardar a sua identidade, reagrupar os seus pensamentos, os seus sentimentos baseados na sua identidade, olhar para o seu coração e ajustar ele dentro do projeto de Deus, quando acontece uma ofensa. Amém? Porque o inimigo, como você sabe, ele está atrás da identidade e quer destruir a identidade. Um outro ponto importante nessa questão da identidade é que o inimigo ele não pode me tocar. O inimigo não pode tocar a sua vida.
O silêncio é uma afirmativa ou o silêncio é uma desconfiança? Ele não pode tocar a sua vida. Ele não pode se intrometer na sua vida. Mas quando eu decido sair dos caminhos de Deus e caminhar os meus próprios caminhos, o texto que Paulo fala, esse aqui de 2 Coríntios, ele diz para que ele está tratando na questão do perdão de uma ofensa que aconteceu dentro da igreja, e ele diz, então, vamos perdoar esse irmão para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, os seus propósitos de nos destruir. O inimigo não pode nos tocar. Enquanto há uma ofensa, ele está procurando o quê? Uma porta de entrada, uma porta de acesso para influenciar. Ele põe o pé na porta e bate contra a nossa identidade. E ele quer ver se a gente abre essa porta. Se a gente vai dar atenção para aquela ofensa. Ou se o nosso coração está estabelecido, não, essa ofensa, eu já tenho discernimento de onde ela vem. Não vem da parte do Espírito Santo, ou uma ofensa vem da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar aquilo para a nossa edificação. Então, perdoar, o perdão ele é necessário para evitar a emboscada do diabo que quer atacar a nossa identidade. E a falta de perdão é a isca principal utilizada por Satanás, ou, melhor dizendo, a ofensa, ela é a isca principal que o nosso inimigo usa para entrar na vida de um crente, para confundir a sua mente, confundir os seus relacionamentos. E quando não perdoamos, estamos convidando, abrindo as portas e dizendo, seja bem-vindo e faça a bagunça que quiser. Quando eu fecho a porta, digo, aqui não. Você não pode tocar a minha vida. A minha identidade pertence ao Senhor Jesus. E no meu entender, a ofensa é uma das portas do inferno, que Jesus ele se relaciona quando ele diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E a igreja é uma igreja que perdoa, recebe o perdão de Deus e perdoa. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Glória a Deus. O segundo passo para a questão do perdão é identificar seus sentimentos. Quando você olha para o Senhor Jesus na noite, que Ele está ali com os seus discípulos, antes dele ser entregue ali para as lideranças, Ele chama os seus discípulos para o seu lugar de oração, o lugar da prensa, chamado Getsemane, o lugar de prensa, e Ele vai ali para aquele lugar que já era conhecido, que era o lugar de refúgio de oração dele, um jardim de oração, e Ele leva os seus discípulos e Ele diz para eles, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui comigo e vigiem comigo em oração. E ele chama mais para perto Pedro, Tiago e João, os mais achegados, e chega mais perto enquanto eu oro aqui. Ele dá um passo adiante, e ele vai orar e começa a conversar. A oração dele ficou conhecida, os discípulos estavam tão perto que estavam ouvindo ele orar, mesmo que depois dormiram. Mas eles estavam juntos com ele, e Jesus abriu o coração dele. Uma ofensa machuca. E eu preciso dizer, Deus, está doendo. Essa ofensa machucou, Deus. Eu não posso dizer, não dá nada, não deu nada. Deixa para lá. Não. Eu preciso encarar os sentimentos para que haja cura do coração. E o Senhor Jesus, Ele se posicionou assim. Então, queridos, eu preciso identificar os meus sentimentos. E deixa Ele dar alguns passos na questão dos sentimentos, porque os sentimentos muitas vezes nos confundem na nossa caminhada. Nós não sabemos muitas vezes tratar com os sentimentos, especialmente quando nós estamos sob a pressão de uma ofensa e nós realmente somos machucados. Como nós fazemos para tratar com sentimentos? Primeiro passo que eu preciso começar, eu preciso escrever o nome da pessoa que me machucou. Pegar uma folha de papel e escrever o nome dessa pessoa lá. Eu vou dar uns passos práticos, porque a escrita, quando você escreve sentimentos, você está identificando eles. É impressionante como isso, quando você pratica isso, você se posiciona e você escreve, parece que aquilo fica palpável, fica concreto diante de você. Você anota o nome da pessoa e ao lado do nome daquela pessoa se coloca o teu sentimento. Eu me senti traído, eu me senti com raiva, vontade de esganar, de cortar em picadinho.
né, o salmista, ele, numa hora lá, ele fala sobre isso, ele disse, os filhos deles que se explodam, que sejam jogados contra as pedras, e assim por diante, quase que um vomitar ali que se encontra nos Salmos, e faz parte da cura. Eu preciso pôr para fora, diante de Deus, é claro, nós vamos ver o processo, mas eu preciso pôr para fora esses sentimentos. Se eles ficarem ali, vão ficar me confundindo. Primeiro eu entendo que eu sou perdoado e agora eu vou trabalhar com esses sentimentos. Então escreva o nome e escreva o sentimento que aquilo causou. Depois, você começa a colocar aquilo e ter a sua visão a partir da cruz. Reconheça a obra da cruz sobre aquela situação. Jesus morreu por aquilo. Jesus morreu por causa dessa ofensa que você teve ou que você causou. Ele morreu pelo um desentendimento. Ele morreu por uma dívida não paga, financeira. Ele morreu por uma palavra que falaram contra você que não era verdade. Ele morreu por causa disso. E eu preciso, quando trabalho os meus sentimentos, olhar para a cruz e encará-la e entender que o Senhor Jesus morreu uma vez por todas, por todos os pecados. E aonde está a justiça, a nossa luta, né? O nosso clamor do coração, eu quero que faça a justiça. Ela foi feita na cruz. O preço foi pago na cruz. Foi o sangue de Jesus que derramou por causa dessa dívida financeira, por causa desse falatório que houve. O próximo passo, preciso tomar uma decisão em relação a isso. E aqui eu achei um ponto interessante que me foi dado. Decida levar a carga dos pecados. Texto ali em Gálatas 6, se quiser anotar Gálatas 6, os primeiros 2 versículos, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi essa pessoa, ajudai ela com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado a revidar, né? E levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós sofremos uma avaria, né, esses dias, um bom tempo atrás, um irmão nosso aqui foi jogar bola e a outra pessoa entrou com maldade. E ela quebrou a perna da pessoa. Ficou 6 meses com a perna quebrada, indo para o trabalho, a família tendo que levar de carro e de muleta, e o negócio não grudava, e vai. 6 meses. Ele precisou levar essa carga dessa maldade. Quando existe uma dívida financeira, eu preciso assumir, engolir. E dizer, Deus, eu coloco aos pés da cruz essa dívida que tem comigo. Esses dias um irmãozinho amado aqui, não daqui da igreja, ele disse, não, paga lá, depois te pago. Daí eu disse, daí esperei uns 20 dias, mandei para ele um e-mail, deposite por gentileza tal conta, CPF, está tudo certinho. Aí ele mandou uma pergunta de volta, disse, não estamos para discutir, me deposita por gentileza. E aí mandei torpedo para o outro cara que estava e nada. Aí ele me liga, acho que tem mais algum outro problema do que dos 370. Se Deus, eu não queria perdoar isso aí, mas Deus. E no grupo familiar, nós estávamos adorando lá, pude entregar, falar desse sentimento para com Deus durante a adoração, e entregar. Se pagar, tá bom, se não pagar, Deus vai me pagar, de alguma forma vai me abençoar. Eu decido absorver isso, do que ficar discutindo, brigando com aquela pessoa e causar um mal-estar entre lideranças. E ficar falando, aquele cara ali, não, nada de andar junto com ele, porque... Não. Entregar diante de Deus. E eu já fiz a minha parte. Eu decido levar a carga, absorver a dor da situação e entregar isso diante da mão de Deus. E aí vem o passo nessa questão dos sentimentos. Eu preciso decidir
em relação a todos esses sentimentos, a perdoar. E perdoar é uma crise, na verdade, de vontade, uma decisão consciente de deixar a outra pessoa livre e livrar-se a si mesmo dessa situação, dessa condição, desse apego que houve de repente com essa pessoa, por causa de uma falta que houve. Então, assim, você pode tratar os sentimentos. Talvez você tenha outros que você, da maneira como você faz, mas para identificar os seus sentimentos, escreva o nome da pessoa, identifique os sentimentos que estão ligados àquela pessoa, coloque isso diante de Deus e veja essa situação a partir da cruz, como já o sangue de Jesus sendo derramado por causa disso. Decida levar essa carga, absorver o peso da questão e decida perdoar então a pessoa. E aí vem um outro passo importante, que é a questão da confissão. Quando Jesus diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ele está falando com os seus discípulos, com os seus amigos. E tem certas circunstâncias, quando eu vou perdoar, eu preciso de ter uma pessoa ao meu redor que me ajude nesse processo de perdoar. A Bíblia diz assim, confessem uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. O Senhor Jesus, ele buscou seu refúgio em seus amigos e junto com seus amigos diante de Deus, ali no Getsemane. Então, quando nós buscamos uma pessoa, eu preciso compartilhar com um amigo. Às vezes é o cônjuge, às vezes é o líder do seu grupo familiar, às vezes é um amigo que você tem perto. Busque uma pessoa em que você pode refugiar-se e você pode abrir o seu coração. Um lugar de segurança não é para todo mundo. Jesus não falou para todas as multidões, ele falou para um círculo de 3, dentre os 12, dos 3 que estavam mais perto dele, abriu o coração dele, falou da sua angústia. Pode ser que você derrame lágrimas, sinta muita dor, haja choro no processo, e isso faz parte até do sistema de drenagem da nossa alma. Nossa alma precisa sofrer um processo de limpeza, e o choro faz parte da limpeza da alma. Há um processo, quando eu choro, a minha alma ela começa a estar sendo lavada, eu preciso deixar o choro vir, e quando choramos abertamente diante de Deus ou de amigos, o nosso coração, ele está num processo de cura. Não retenha o choro, chore mesmo, grite. Já passei por situações em que o choro ele veio como que um gemido, um grito, uma coisa feia. Mas estava entre pessoas que me amavam, e quando eu consegui colocar para fora, gritar diante de Deus, houve então a oportunidade de ser curado e de ser liberto. Depois que você compartilha com seu irmão, então é a hora da oração, de orar com ele, de declarar o perdão, de declarar, entregar os sentimentos. Você pega aquela tua folha que você tinha ali e vai colocando aquilo diante de Deus. E depois você pega aquela sua lista e você amassa ela. Se quiser põe no fogo, se quiser só amassa ela, rasga ela em pedacinhos. É como que um sinal, é algo palpável e de lembrança. Quando se faz diante de uma testemunha, de um amigo seu, aquilo lhe ajuda a firmar o seu coração e dizer, isso está resolvido. Naquele dia, naquela hora, com aquelas pessoas, eu resolvi aquilo. E aqui isso está resolvido no meu coração. Amém, queridos? Então, primeiro eu preciso afirmar a minha identidade em Cristo Jesus. Eu preciso identificar os sentimentos. E o terceiro passo, eu preciso falar a eles. A boca fala do que o coração está cheio. Como é que eu vou liberar o meu coração das angústias, das amarguras, dos sentimentos que estão ali? Quando eu vou falar isso, quando eu vou expor isso diante de Deus e eu começo a colocar ali. E o quarto passo nesse processo é renunciar à vingança. Esse é um ponto que ainda precisa acontecer junto na questão do perdão. A Bíblia, quando pega o Senhor Jesus ali na cruz, o Senhor Jesus ele deu o exemplo da renúncia ao desejo de vingança nessa oração que ele faz ao seu Pai. Ele está ali sendo tratado de forma injusta, ele está ali sendo acusado na cruz,
E ele guarda o coração dele do sentimento de rancor. E ele diz ali simplesmente: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando ele diz isso, ele está falando que as pessoas que estavam ali, como algozes, maltratando dele, sejam os líderes religiosos ou os políticos que estavam ali executando o que havia se pedido, ele sabia que havia uma ignorância na vida daquelas pessoas. Ele tinha discernimento. As pessoas que estavam ali gritando: se você é filho de Deus, desce daí, elas estavam falando aquilo porque não estavam discernindo o momento. Os discípulos que estavam ali assustados, que tinham abandonado ao Senhor Jesus, que tinham fugido, estavam olhando de longe, eles não estavam discernindo, eles não estavam entendendo. Mesmo Jesus tendo preparado eles, pelo menos em 3 situações específicas, ele parou e conversou com eles sobre esse momento, compartilhando e querendo trazer discernimento inclusive pelas Escrituras. Ele percebeu que ao seu redor não havia ninguém com discernimento espiritual e não sabiam o que estava acontecendo. Isso fala um pouco também sobre a nossa situação quando nós somos, de alguma forma, ofendidos na nossa identidade. A outra pessoa, ela não está tendo discernimento do que ela fez. Porque ela, se tivesse discernimento, ela não machucava. Ela segurava. Ela não tem o discernimento. Quando Jesus faz essa oração, ele libera o coração dele do desejo da vingança. Eles ali estavam repartindo as vestes dele, estavam ali lançando sorte sobre os últimos pertences dele. O povo estava ali observando, zombando, e o Senhor Jesus, ele estava com discernimento claro, porque lá, quando ele estava no jardim do Getsemane, e ele tinha tinha a sua identidade guardada, tinha guardado os seus sentimentos diante de Deus, orado diante de Deus. Ele venceu ali, naquela situação, naquele momento. E agora, quando ele estava debaixo dessa pressão, ele teve o discernimento para declarar o perdão sobre aqueles que estavam ali. O texto bíblico que Paulo cita por intermédio do Espírito Santo em Romanos 12, ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus é o vingador e não eu, porque eu não vou saber vingar as ofensas. Deus sabe como vingar as ofensas. Normalmente, o desejo de vingança, ele é legítimo, porque Deus nos configurou com sentimento de justiça. E nós sabemos o que é certo e errado, e principalmente quando nos ofendem, nós sabemos certinho como é, o que deve ser justo, como deve de ser acertado as coisas. E o nosso instinto natural nos leva a um desejo de vingança. E isso eu preciso colocar diante de Deus. É um direito que eu tenho de me vingar. E Deus diz: deixa para mim. Deixa isso comigo. Deixa eu trabalhar com isso. E Deus tem o jeito dele de vingar. Como é que Deus vinga? Mandando um raio na cabeça da pessoa, fazendo ela ter um acidente e ela fique tetraplégica. Fazendo a firma dela quebrar e ele ficar endividado com 1 milhão. É assim que Deus vinga. Deus vinga a obra da cruz. E a maior vingança nossa é ver uma pessoa aos pés do Senhor Jesus recebendo o perdão dele. Recebendo a restauração da vida dela. Isso não é natural, dizer aleluia aí. Quando eu abro mão e eu declaro o perdão, o que acontece? Eu começo a experimentar o poder da cruz, a obra da cruz. A cruz é o lugar do poder de Deus. Não é o lugar de raios, de trovões,
Não é um lugar onde eu fico arrepiado, porque é um lugar de quebrantamento, de dor, de choro, muitas vezes de angústia. Mas é ali, quando eu vou para a cruz, eu experimento o poder de Deus em nossas vidas. A Bíblia fala disso. A cruz é o endereço do poder de Deus. E quando eu abro mão do desejo da vingança, eu começo a ir realmente para a cruz, deixo tudo ali, e eu posso experimentar a paz, eu posso experimentar o poder que há na cruz, da restauração e da restituição agora, não vinda por intermédio de uma vingança pessoal minha que eu obtive, mas agora eu percebo que eu me coloquei diante de Deus, e a bênção, a restituição, ela virá da parte de Deus sobre a minha vida, sobre a sua família. O livramento, a justiça de Deus, ela abriu um caminho, e eu vou receber a abundância da graça de Deus, eu vou receber da parte de Deus agora o dom da justiça, e vou experimentar cura, vou experimentar paz, vou experimentar o que nada e ninguém nesse mundo pode me dar, porque do trono de Deus vem o poder de Deus agora ao meu encontro. Amém, queridos? E aí, eu posso experimentar o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é o quê? Fazer o bem pelo mal que eu tenha sofrido. Isso aqui só é possível quando eu entendi a cruz, eu passei na cruz. E agora, na ressurreição da vida, eu experimento a graça de fazer o bem para aquela pessoa, de declarar a bênção sobre a vida daquela pessoa. Quando eu entro nessa fase, eu vou verificar, eu vou fazer como que uma sonda no meu coração, se o meu coração está limpo, está livre de qualquer sentimento de rancor. Vamos comprovar que entregamos o nosso sentimento nas mãos de Deus, vamos ajudar o nosso ofensor agora a pensar no que realmente aconteceu. E aí eu preciso devolver o bem pelo mal que eu sofri, e eu começo isso abençoando aquela pessoa e orando por ela. Deus, eu abençoo o meu ofensor. Sobre ele haja a tua paz, o teu falar. Sobre ele haja o teu agir. Eu abençoo ele na sua caminhada, no seu trabalho. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou começar a compreender a dor daquela pessoa, por que ela anda assim. Eu vou começar a entender talvez o contexto daquela pessoa, como ela foi maltratada pelos seus pais ou pelos seus irmãos, pelo contexto que não teve os valores, não teve o entendimento, ele está tentando agir ou reagir à vida, está tentando sobreviver, e por causa disso ele machuca tantas pessoas. Eu começo a ver com os olhos de Deus, eu começo a ver com os olhos do Senhor Jesus a partir da ressurreição. E a partir daí eu posso começar a agradecer a Deus pelas lições que essa situação trouxe na minha vida. Agradecer que esse processo é um processo que Deus está trabalhando a minha vida e me levando a uma maturidade que de outra forma eu não alcançaria. José, ele passou por isso. E ele estava na posição agora de fazer o bem pelo mal que ele sofreu. E abençoar, e resgatar, e proteger o projeto de Deus na vida dos seus irmãos, na vida do seu pai. Quando você então começa a abençoar, começa a receber entendimento do caminho de Deus, você vê o processo, o cuidado dele para com a tua vida, que tudo está cooperando para o seu bem, você vai começar a aceitar também a sua parte nas ofensas. Às vezes eu brinco assim numa questão de casal, né? Às vezes uma parte do casal tem 90% da culpa na discussão. Mas os outros 10% foram um gatilho para os 90%. Então é 50%. Sempre. É difícil absorver isso, mas sempre eu tenho uma culpa no cartório também nessa situação. De alguma forma eu fui culpado também. E talvez a minha falta gerou a outra situação. Eu preciso perceber isso diante de Deus. E quando eu passei por esse processo de identificar meus sentimentos, de afirmar a minha identidade, identificar meus sentimentos, confessar isso diante de Deus, trazer isso diante da cruz, abrir mão do meu direito de vingança, agora, quando eu vou começar a agir como o Senhor Jesus agiria,
eu vou começar a perceber que eu também tinha uma parte no processo. Querido, hoje é o seu dia de dizer: Deus, eu tenho prazer nesse caminho. Eu lhe mostrei um beabá, quase que assim por dizer. Talvez até ficou enfadonho para você. Puxa, mas passo isso, passo 1, passo 2, passo 3. Mas espero que você tenha afirmado algumas coisas. E eu quero te dar uma lição de casa nessa semana, de fazer a sua lista. Ah, mas não tem nada. Tá bom, pergunta para Deus. Eu estava orando outro dia, né? Falei com vocês. Estava orando, Deus, obrigado que o Senhor tem perdoado todos os meus pecados. E obrigado que eu não tenho ninguém para perdoar, já perdoei para todo mundo. E o Espírito Santo, é? Então vem cá um pouquinho. Você tem sempre expectativas em relação às outras pessoas, você fica nervoso que eles não... Você está cheio de coisa, um monte de gente está devendo coisas para você. É, Deus, tinha que fazer assim. Deus, agora eu entendi. Até isso eu preciso perdoar. Abra mão das suas expectativas. As pessoas não vão conseguir suprir isso. É eu que vou agir. Puxa, Deus. Agora apertou a cinta. Pergunte para o Espírito Santo: Deus, pega uma folha em branco. Senhor, aonde tem alguma coisa que eu preciso acertar? Se no primeiro dia não aparecer nada, diga obrigado, Deus. Amanhã eu estou de volta aqui. O segundo dia, se Deus tem alguma coisa, normalmente o Espírito Santo ele fala quando vai acontecer uma situaçãozinha assim no dia a dia, de por que a gente fica nervoso, ou por que como que no Popeye ali dá aquela pitada agora, queimei agora, né? Fiquei nervoso. Por que você está nervoso assim? Tem uma coisa que falta perdoar aí. É verdade. Comece a observar no seu dia, porque o Espírito Santo ele vai trabalhar. Se dá chance para ele, ele vai trabalhar. É o seu dia, é a sua semana de cura, de libertação. Se nós tivéssemos um discernimento claro sobre a força do perdão, na nossa cura do coração, na cura das nossas famílias, nós realmente iríamos fazer isso essa semana. Perceber a imensidão de cura, de restauração que há. Amém, querido? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Pai Celeste, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. E o Senhor hoje nos desafia a permitir a sua sonda entrar nas nossas vidas. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, por gentileza, convence-nos nessa semana, nessa hora, a partir de agora, convence-nos de uma maneira nova. Passa um pente fino no nosso pensamento, nos sentimentos, na nossa história, e vê se há algum ponto no nosso caminhar, desde a nossa infância, entre coisas que pessoas falaram e os sentimentos que nós tivemos nos mais variados momentos. Espírito Santo, por gentileza, convence-nos daquilo que está desajustado em nós. Convence-nos, sonda o nosso coração e vê onde nós temos falhado e onde nós precisamos realmente perdoar. Senhor, nós temos tantas coisas, tanto conhecimento, mas eu peço graça, pois nós amamos os Teus caminhos e temos prazer na Sua vontade, ó Deus, e o Senhor expressa tão claramente para nós que é da Sua expectativa, que assim como o Senhor nos perdoou, que a gente perdoe o nosso próximo. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, nesses dias, o Teu mover nas nossas vidas. Se você está hoje aqui e gostaria de experimentar o perdão de Deus na sua vida, eu quero te convidar nessa hora a fazer uma oração breve e de experimentar o perdão de todos os teus pecados.
o tirar de toda acusação na sua vida. Esse é o momento em que você pode experimentar isso. Então peço que a igreja ore junto e peço que você que vai fazer essa oração pela primeira vez, a faça com um coração corajoso e decidido. Por gentileza, vamos orar assim, dizendo: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me ama e que em Cristo Jesus o Senhor perdoou todos os meus pecados. O Senhor me perdoou todas as minhas faltas. E me perdoa a vida por ter conduzido ela do meu jeito. Sim, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, e purifica-nos nessa hora. Eu abro o meu coração e convido ao Senhor Jesus a ser Senhor na minha vida. Enche o meu coração, ó Deus, com o teu amor, com a tua paz, e eu quero lhe servir todos os dias da minha vida. Amém. Obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome sobre as nossas vidas. Senhor, nós declaramos essa unidade no Espírito, nesse vínculo da paz, do amor que há em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, obrigado pelo poder que há no Espírito Santo, no poder que há na cruz, revelada por intermédio do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado que é possível ser um homem, ser uma mulher com um coração livre e curado. Obrigado que é possível ser uma igreja curada nos seus relacionamentos. Obrigado que é possível ter na cidade de Curitiba uma igreja só que se ama e que se perdoa. É possível no estado do Paraná termos uma igreja que vive do perdão e sabe como perdoar. É possível a igreja brasileira ser uma igreja que vive do perdão e sabe perdoar os seus ofensores. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Recebe o louvor, a gratidão. Senhor Deus, eu declaro a tua bênção sobre essa afirmação, sobre esse canto, sobre as nossas vidas, sobre essa declaração. Senhor Deus, que haja um crescer, um avanço, um sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, a maturidade de Cristo Jesus se manifeste em nós e em nossos relacionamentos, ó Deus. Nessa semana, haja um sobrenatural do Senhor dentro das nossas casas, dentro dos grupos familiares, aonde nós nos movemos nas nossas famílias. Haja o sobrenatural, o agir do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Dá um abraço gostoso no seu irmão, na sua irmã. E declara: somos um em Cristo Jesus. O sangue de Jesus é por nós, é sobre nós. E nós podemos viver deste amor, deste perdão de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, graça e paz.